E a gente segue falando ainda sobre as eleições na Argentina nesse domingo, porque em uma cidade administrada por peronistas, houve denúncia de entrega de suco e choripã, o pão com linguiça, a eleitores. O analista político Gustavo Segre, que vive no Brasil, foi até a Argentina para participar do processo eleitoral e registrou o que chamou de populismo de esquerda na máxima pressão. Estou na cidade de Pilar, 40 quilômetros da cidade de Buenos Aires. Aqui na votação, o governo é peronista nessa localidade. E como funciona? A prefeitura, o prefeito chama Chávez, a prefeitura faz que as pessoas venham votar. Como? Com ônibus pagos pela prefeitura. Depois que você saiu do lugar de votação, você atravessa a rua, tem uma casa alugada, recursos da prefeitura, óbvio, e eles te entregam um suco e um choripã, linguiça com pão, para que as pessoas tenham a votação de votar. Populismo na máxima expressão. É assim que funciona. A Argentina está votando para ver se mantém essa temática do populismo, de tirar de quem tem para dar para quem não tem, e muitas vezes não faz nada, ou para mudar as coisas, que a Argentina volte a ser uma potência, como foi em algum momento. Muito bom, né, Paulo? Registrar aí. Onde será que eles aprenderam isso, né? Até porque as notícias que a gente acompanha hoje nos jornais é que houve uma invasão de marqueteiros, inclusive alguns que trabalharam na campanha do Lula lá na Argentina. Onde será? Pois é, a campanha do medo, mais o pão com mortadela, que lá é o tal do choripã com suco. Paulo, quero te ouvir também em relação a esse resultado. Como é que você avalia o resultado desse primeiro turno eleitoral na Argentina, com o Sérgio Massa à frente, ministro da Economia, ainda aqui com uma inflação de quase 140% na Argentina, hein, Paulo? O que explica isso? O choripã é bom, hein? Aqui em Curitiba é bastante popular também, a turma gosta. Olha, o Javier Milei tem grandes dificuldades. Nós temos na Argentina cerca de 20 milhões de pessoas que são dependentes de programas estatais. E aí essa é a dificuldade de um candidato liberal que vai falar as coisas certas, o que tem que fazer, contra um candidato populista sem ética qualquer com as pessoas ou com a responsabilidade fiscal, enfim, que quer apenas a luta pelo poder. Esse candidato populista irresponsável vai usar a tática de medo, vai ampliar, o seu grupo político já estava no poder, né? Então vai ampliando as possibilidades de ajuda estatal, mesmo que isso venha significar destruição, desorganização econômica, miséria certa, né? Desemprego, desarranjo das estruturas produtivas e tudo mais, porque o que importa para eles é a luta pelo poder, é permanecer no poder. Note que quando a esquerda ascende ao poder e vem falar em programas sociais, os programas sociais eles não têm porta de saída, nunca tem, não há contrapartida. Lembra que o governo Fernando Henrique, que apesar de ser de esquerda tinha mais responsabilidade, quando constrói o Bolsa Escola, havia uma contrapartida. Você precisa matricular seu filho na escola e aí recebe esse dinheiro. O Lula mudou tudo isso. A contrapartida era nenhuma, praticamente. Né? Por quê? É para criar massa de dependentes. Se levar à miséria, não tem problema. A miséria é efeito colateral da manutenção do grupo deles no poder. É só isso que interessa. Então, é muito difícil para um candidato com um discurso liberal combater um candidato que vem dessa estrutura no ponto em que a Argentina está, porque o Sérgio Massa não fazia promessas de ajuda estatal, não. Ele era a ajuda estatal. O governo deles já é quem estava fazendo essas concessões. E aí o medo nas pessoas se torna real. Como eles não acreditam mais em plano econômico, é isso que a gente também tem que lembrar, que a Argentina está nessa desgraça há 70 anos, pelo menos. E então é mais fácil acreditar no cartãozinho do governo que o cara já tem no bolso do que na hipótese de mais uma solução econômica que venha dar um emprego e fazer esse cara aí trabalhar, né? É uma equação muito difícil para o Javier Milei, até porque ele teria que herdar aí quase que 100% de votos da terceira colocada, porque o outro candidato que fez 7%, o Caute poderia até me corrigir se eu estiver errado, ele tem mais comunicação com o candidato Massa do que com o Javier Milei, né? Então é uma tarefa muito, muito difícil, né? São
situações que você não pode permitir que elas aconteçam, porque elas acabam saindo numa situação sem saída, como é esse ponto da Argentina. E aí chegamos a esse estado inimaginável, que é praticamente o boi votando no açougueiro, né? Que é o desempregado, o miserável, votando no ministro da Economia, que promoveu a miséria. Fabi, também quero te ouvir aí a respeito desse resultado do primeiro turno das eleições na Argentina. Vale lembrar que nas prévias em agosto, Javier Milei ficou em primeiro lugar e Sérgio Massa ficou na terceira posição. E aí, como bem lembrou o Carlo, né, depois de uma campanha de medo da injeção de bilhões aí por parte da China e também do Brasil na economia argentina, e depois de muito choripã e suco, o jogo se inverteu e Sérgio Massa sai, então, na liderança nesse primeiro turno. Silvio, quer complementar? Não, só ia responder ao Paulo. O Juan Schiaretti, ele é um candidato de esquerda, esse que você citou, ele teve quase 7%, e ele é de Córdoba. Córdoba, inclusive, elegeu um peronista, assim como Buenos Aires. Córdoba é a segunda província com o maior número de eleitores. Só para responder ao alinhamento político do candidato que o Paulo perguntou. É bom que a gente conta com o Silvio na bancada, que também morou em Buenos Aires, né, Silvio, por alguns anos. Faz tempo. Comeu muito choripã, ele admitiu aqui que já comeu muito choripã, Fabi. É interessante, né? A gente vê esse mesmo, o Segre querido fala a respeito de populismo, eu vejo muito claro, né? Modus operandi mesmo. Essa escravidão que é mantida de forma estatal, né? Fazendo essa dependência, como o Paulo bem trouxe, é bem difícil mesmo. E a gente vê isso na Argentina, a gente vê isso no Brasil, cada um com o seu nome, né? Chavismo, petismo, lulismo, peronismo, mas todos eles repetem um padrão. Agora, o que eu acho muito interessante, que é novidade, é esse investimento todo, internacional. Acho que seria interessante até para o próprio Brasil fazer uma averiguação de qual motivo está fazendo com que a China se interesse tanto, né, por os nossos irmãos aqui argentinos. Eu acho que eu sei a resposta, mas seria muito interessante fazer essa conferência, né? E esse valor também dado pelo Brasil, essa interferência direta, é vergonhosa, porque a gente sabe que está mascarando a situação toda trazida pelo Carlos Cauti, que muito bem colocou, que lá o argentino ele não consegue nem enxergar, né? A dependência ao Estado é tanta que aí fica essa questão do Milei bem antagônica. Mas algo aconteceu, né, Paula? Eu vejo a força da máquina estatal que fez mudar essas primárias, como você me perguntou, para ele passar ali para números tão diferentes. E aí a importância mesmo da Patrícia Buarque, que a gente tem que ver que é igualzinha e muito parecida também com modus operandi de um partido que existe aqui no Brasil. Eu diria que ela é muito parecida com o PSDB. Né? Então, seria um momento assim, de definição desses partidos que se dizem prezar pela democracia, que se dizem centro, né, centristas. Se realmente a Patrícia não apoiar ali, como disse também o Carlos Cauti, que tem governabilidade, se é muito melhor, né, para o partido dela se o Milei for eleito, então a gente sabe isso na prática. Ou vai acontecer como é no Brasil, a favor de cargos e acomodação, né, estatal em ministérios, etc., vão ceder e não vão colocar aí de forma forte para poder vencer um inimigo comum, assim como é no Brasil. Peronismo é igualzinho o que a gente vê aqui, lulismo é muito parecido.